Partido dos Trabalhadores completou essa semana 40 anos. A legenda acumulou lutas, derrotas e vitórias importantes. Governou o Brasil por 13 anos com Lula e Dilma. Enfrentou 2 grandes escândalos e o impeachment. Mas é hoje, de longe, o partido mais bem estruturado do país e segue acompanhado de uma militância fiel. Eu vou conversar com o presidente do PT mineiro, Cristiano Silveira, sobre os desafios que a sigla tem pela frente. Bem-vindo, deputado. Obrigado, Vivi. Deputado, nas comemorações do partido, Lula disse que o PT precisa se aproximar da juventude, chamou a juventude para ir para a rua e disse que o partido precisa fazer essa aproximação. Nas reportagens que eu li sobre o evento, inclusive o senhor me disse que esteve lá, mostrava que o público, cerca de 10 mil pessoas, boa parte desse público era de pessoas de meia idade ou até mais velhas. O partido, para se renovar, precisa rejuvenescer, precisa aproximar os jovens. Lula está falando disso também? Bom, primeiro que eu não vejo problema de ser num evento de um partido que tem 40 anos e encontrar um bom conjunto de pessoas mais velhas. Quer dizer também que elas não trocaram de partido, né? Então, há pessoas que, quando você olha a biografia, você pegar o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, já deve ter passado por umas 6 siglas, né? Mostra que o PT tem identidade, mostra que o PT tem conteúdo programático, mostra que o PT tem um programa. É evidente também que a gente tem a percepção de que o PT já foi, em outro momento, a opção preferencial da juventude, como espaço de luta, de questionamento, de debate, de enfrentamento, de construção política. Eu penso que o PT precisa agora se reapresentar à juventude dentro do contexto do século XXI, né? Qual é o discurso do PT para a economia, para o desenvolvimento sustentável, para a questão da inclusão social, da garantia das liberdades e dos direitos, e também como é que o PT melhora o seu desempenho dentro do espaço virtual. A gente sabe que nas últimas eleições o PT não foi bem na disputa no campo virtual. É que pese que a gente tem uma militância presente e forte no dia a dia, mas naquele momento da disputa. Eu acho que a esquerda, em geral, ela tem que pensar outros espaços de atrair a juventude no aspecto da militância e da atuação política. Não podemos desprezar o que sempre foi o nosso lugar. Sempre foi o nosso lugar os diretórios acadêmicos, os movimentos estudantis, sempre foi o nosso lugar a associação de bairros, os conselhos municipais, mas existe um outro espaço agora onde as pessoas se encontram e debatem, fazem a política, que é no campo virtual. Então, eu acho que esse é um dos grandes desafios para nós agora no século XXI. Mas acho que o PT está no caminho certo. O jovem ele tem um negócio também. Quando você é governo, o jovem quer ser contra o governo, que ele é contestador. O PT agora é oposição. E hoje lidera e pilota o campo de oposição. Eu tenho certeza que o jovem que tem uma postura contestadora vai voltar a ter alguma identidade conosco, especialmente pela agenda que o Bolsonaro apresenta, né? Agora, se aproximar da juventude, renovação, tem a ver também com renovação de lideranças, tem a ver também com renovação do comando do partido. Nós sabemos que dentro do próprio PT há digamos, uma resistência. O nome do próprio Lula, né, não se discute muito abertamente que Lula não seja o candidato de 2022, apesar dele ter um impedimento. Há uma resistência generalizada no sentido de renovar essas lideranças. O partido deve mudar como é que o senhor vê isso, né, essa discussão que a gente sabe que tem interna, mas como é que o senhor vê isso? Como é que o partido pode enfrentar isso? Não, eu acho que isso não é nenhum dilema. Não é dilema? Não, você sabe porque o Lula é a principal liderança do PT. O PT, nesse momento, abdicar da força, da expressão do Lula, é um negócio absurdo. O Haddad teve mais de 40 milhões de votos, mas não é pelos lindos olhos, é pela força do Lula. As pessoas votaram no Haddad do Lula. Então, eu acho que o presidente Lula é um personagem importante, fundamental no processo. Ele mesmo tem a consciência de que talvez não tenha as condições políticas, os direitos políticos estabelecidos para poder concorrer. Então, a gente sabe que nomes têm surgido no PT, como o do próprio Haddad, que poderá disputar uma nova eleição, do próprio governador Rui Costa, da Bahia, que tem 80% de aprovação. Então, eu não vejo isso. Mas o PT não pode, nesse
nesse momento, dizer que já tem um plano B, um plano C, sendo que o seu plano A está bem e fazendo uma grande mobilização pelo Brasil todo, discutindo o país, as caravanas. O Lula fortalecido, podendo ser candidato, é bom para o PT, para o Lula e para o Brasil. O Lula fortalecido, não sendo candidato, é bom para qualquer um que for candidato do PT que tenha a presença do ex-presidente Lula. O PT faz um esforço de renovação geracional. Veja que eu não me considero um cara tão velho, o PT tem 40 anos, eu tenho 42 anos, então o PT foi fundado quando eu tinha 2 anos de idade. Estou deputado de segundo mandato e presidindo o partido em Minas, né? A presidência do PT em Belo Horizonte também é por um jovem, que é o Guima. Se você pegar lá em Dionísio, o presidente do PT de Dionísio tem 18 anos. Então, acho que o PT não tem paradigma de permitir que o espaço da juventude se dê. Não sei se você conhece o Estatuto PT, mas o PT prevê que na composição da direção do seu diretório, você tem que ter pelo menos 30% de jovens. Acho que é o único partido que obriga que, obrigatoriamente, os seus dirigentes têm que ter 30% jovens. E o PT obriga que metade da direção tem que ser mulher. E o PT define que tem que ter, no mínimo, 30% também de cota racial na composição. Então veja que o próprio Estatuto faz um esforço da renovação das lideranças e da inclusão desses segmentos, para nós é importante. Eu vou mencionar o Tarso Genro porque ele é não só da criação do PT, ele é uma das pessoas que participou da criação do PT, ele é um militante resistente, mas ele é um forte crítico do partido. E ele fez, recentemente, deu uma entrevista, disse que o partido está obsoleto. Ele usou essa palavra para alertar o PT que ele tem que se repensar e entender que a nova organização do trabalho, como que essa nova organização funciona, até para buscar proteção a esses novos trabalhadores da uberização. Ele fala textualmente isso, buscar proteção para esses novos trabalhadores da uberização e do trabalho intermitente. Como é que o senhor vê essa discussão, que é uma preocupação, o Lula também tem repetido muito essa questão, assim, que é uma preocupação e tal, mas a abordagem, em geral, repetindo Tarso Genro, é que o partido vê que fala em resgatar a CLT, enquanto que ele alerta que a CLT não vai ser resgatada e que essa realidade é uma realidade que chegou para ficar. Qual que é a sua opinião e a perspectiva do PT enfrentar esse desafio? Qual que é a minha opinião? O governo Bolsonaro, na campanha, dizia o seguinte: ou mais direitos e menos trabalho, ou mais trabalho e menos direitos. Eu acho isso uma grande bobagem. Final do primeiro mandato do ex-presidente Lula, nós tivemos taxa de desemprego menos de 4%, vivemos em pleno emprego, sem retirar direitos dos trabalhadores. Pelo contrário, avançamos inclusive no direito das empregadas domésticas. Achar que a única solução para a questão da empregabilidade é a precarização, como está acontecendo, na minha opinião, é um erro. Evidente, você não pode desprezar um fenômeno que acontece no momento atual da história, que é o quê? A informação, a tecnologia, a mão de obra sendo substituída por inteligência artificial. Você tem a mecanização diferente. Na época lá do ABC do Lula, a Volkswagen empregava 10 mil pessoas. Hoje você tem máquina que faz o trabalho de 20 empregados. Então a gente compreende isso. Isso é tão compreendido que nós vamos entrar depois no outro debate, que a gente poderia discutir aqui, que inclusive o Zuckerberg do Facebook tem defendido, o próprio Bill Gates, que vai chegar um ponto que as nações vão ter que garantir renda mínima aos seus trabalhadores, que você não vai ter mercado de trabalho para todo mundo. Essa que é a grande verdade. Qual que é o problema, então, da chamada uberização? A jornada ela é extensa, extremamente exaustiva, e você não tem nada que garante a seguridade do trabalhador, como aquilo que nós tínhamos na CLT. Então, eu vejo com muito cuidado esse dilema, que não tem outra forma de você criar a renda se não for através somente do trabalho precarizado. Nós já vemos isso num passado não muito distante. O Tarso não está muito errado, não. A gente precisa responder como que a gente dialoga com esse novo mercado de trabalho, com essa nova classe de trabalhadores, né? Para além daquilo que o governo tenta fazer, que é sofisticar a palavra. Olha, você não é mais peão, você agora é empreendedor, você é microempreendedor. Você agora, sabe, esse é um problema. Isso, de certa forma, parece que colou. Essa ideia de que, não, eu sou empreendedor, eu não estou sendo explorado. É a só ideia ver de que qualquer não há matéria exploração. jornalística. Nós vimos aqui na enchente, em Belo Horizonte, uma fotografia impactante, um entregador com a sacolinha do Rappi na mochila e falou, olha, debaixo da enchente eu tive que fazer 2 entregas, colocando a vida em risco. Para ganhar quanto? Às vezes não leva nem 500 conto para casa. Pois é, e assim, eleitoralmente, não é? Isso
denota aí um pensamento, não é? Que vai ter que ser compreendido Sim. para que um partido dos trabalhadores, né? Porque isso conflita com o pensamento do Partido dos lembrar, Trabalhadores. Viu, que o PT apresentou um programa para gerar 5 milhões de empregos no Brasil. Foi um documento que o PT discutiu, né? Algo que passa pela, que eu acabei de falar, distribuição de renda. O Brasil, quando gerou emprego, o que foi o componente? Consumo de governo, consumo de família, distribuição de renda, aumento real do salário mínimo, programa Bolsa Família, né? Então, a oferta do crédito, isso tudo criou uma massa de consumo. Com massa de consumo tem massa de produção. Com massa de produção tem os postos de trabalho que você cria. Então o PT apresenta, combinado aí com uma reforma tributária solidária. Não dá para um país também a gente discutir o novo modelo de emprego sem discutir o novo modelo de economia. Que aí nós estamos falando de economia, né? Um país que você tem aí 5, 6 camaradas que tem mais grana do que mais de 100 milhões de brasileiros, por exemplo. Então, a desigualdade no país, o modelo tributário, isso tudo tem que ser rediscutido, para a gente tentar achar uma norma mais civilizada. Mas o Tasso não está errado, não. Acho que tem um enigma da esfinge, que a gente precisa falar sobre ele, quer dizer para esse trabalhador, olha, você está aí defendendo o seu, mas um outro modelo é possível. E os evangélicos? Os evangélicos também são um segmento da sociedade que já estiveram, inclusive, nos governos Lula e Dilma. Já votaram na gente, votando, não é, de forma, pelo menos, majoritária nos governos petistas. Agora, são bolsonaristas, têm, inclusive, se mostrado, em geral, claro, nós não estamos falando de todo mundo, mas, em geral, têm se mostrado bolsonaristas aguerridos. Há uma preocupação, como é que vai ser essa busca do diálogo? Há uma tentativa de reconquista, isso vai ser feito, dos evangélicos no país? Eu acho que o PT já foi, e o Lula, os candidatos preferenciais dos evangélicos. Se você for parar para analisar, é muito mais estranho que eles não estejam conosco, no nosso campo de agenda política, do que com Bolsonaro. Olha, a gente defende garantias, liberdades individuais, a gente garante o amplo direito de defesa, uma justiça. E o governo Bolsonaro defende o quê? A morte, o governo da morte. É um governo que propõe as pessoas serem armadas, bandido bom e bandido morto. É um governo, o Bolsonaro faz homenagem a um torturador no momento da votação do impeachment da ex-presidenta Dilma. E, o cristão fala que concorda com isso. Cristo foi o quê antes de ser crucificado? Torturado, e muito torturado. Então, não tem como você ser cristão, né, e sabendo que Jesus foi torturado, foi morto, à época condenado como bandido à época, então bandido bom, bandido morto, e falar que você concorda com o governo Bolsonaro. Tem um problema aí, e eu acho que é um problema muito de orientação. O mundo evangélico foi muito atacado, especialmente pelas fake news. Durante a campanha, esse público foi o que mais recebeu fake news de mamadeira erótica, de kit gay, de que ensinar o filho a transar na escola com 2, 3 anos de idade, que, sabe, aquela questão dos costumes que para esse público é caro. Então eles foram muito afetados pelas fake news. E inclusive por alguns líderes. Mas a gente encontrou também segmentos extremamente expressivos no mundo evangélico que queria discutir a campanha do Haddad. E fizeram um material fantástico, onde pegava referências das passagens bíblicas com aquilo que você defende quanto programa social da inclusão do sujeito. O PT, a esquerda como um todo, eu tenho dito que tem que estar aberto a dialogar com esse público, trazê-los de novo e mostrar quais são as identidades que nós temos, desmistificar as fake news. Inclusive no PT de Minas nós estamos organizando, o núcleo de evangélicos petistas. E tem feito um trabalho fantástico, não um trabalho só de cooptação do sujeito, mas de entendimento de como que o nosso programa, ele tem mais identidade com o cristão. Isso é um trabalho nas redes. O Papa Francisco, até os católicos, o Papa Francisco falou, olha, se for analisar, o cristão tem mais identidade com os comunistas, e o PT não é comunista, apesar do Bolsonaro dizer isso, nós temos uma inspiração socialista, o cristão tem mais identidade com os comunistas do que qualquer outra matriz ideológica. Então, acho que é isso que tem que ser levado em consideração. As pessoas, primeiro, têm que estar abertas a poder ouvir e comparar modelo, projeto, o que está sendo feito. Eu não tenho dúvida da nossa capacidade de retomar o diálogo e reconexão. Os grandes ministérios, alguns grandes ministérios, pode haver um grau de dificuldade, porque a relação deles com o governo se dá em outro campo. Não é no campo de programa, de garantir direito, de coisa. É no campo financeiro.
alguns donos de emissora, alguns ministérios têm outros interesses. Agora, há aqueles ministérios que nós conhecemos, os médios, os pequenos ministérios que não, que ali eles fazem um trabalho sério e têm a condição da gente fazer a conversa. O antipetismo, né, que, enfim, ele cresceu muito na última década, né, especialmente, teve o episódio do Mensalão, depois teve o Lava Jato, teve o impeachment, enfim, nós tivemos aí uma série de acontecimentos que terminam com a eleição do Bolsonaro e uma efervescência, especialmente em 2018, desse sentimento, uma expressão muito grande desse sentimento antipetista. O sentimento antipetista pode ser, e o partido tem essa preocupação de trabalhar para que nas próximas eleições, mesmo agora em 2020 e depois em 2022, isso seja deixado para trás. E como é que seria isso? O que o partido Primeiro, nós temos que entender pode o seguinte, fazer nesse sentido? Antipetismo sempre existiu. Talvez os antipetistas hoje estão mais assanhados, falando mais, verbalizando mais, expressando mais. Toda a pesquisa que você pegar agora das últimas recentes, dos principais institutos, eles analisam preferência partidária. O PT continua sendo o partido mais preferido, inclusive mais preferido que o PSL do Bolsonaro, que acabou de vencer uma eleição. O PT é o partido mais preferido daqueles que têm opção por alguma legenda partidária. Que fala que odeia o PT, antipetista para valer, eu vou te falar que não passa de 15%, 15% a 20%. Ou seja, nós temos 80% da sociedade em disputa que pode votar no PT. Você tem aqueles que votam no PT, você tem essa margem que não vota no PT de jeito nenhum, e o resto tem disputa. Dependendo do momento, do candidato, do programa, poderá votar no PT. Essa é a média. Você pode olhar a Vox, a Ibope, os institutos principais. Eu acho que em 2016 a gente sentiu um pouco mais essa questão de uma campanha antipetista, né? Tanto que nós diminuímos o número de nossos candidatos a prefeitos pelo PT, aqueles que tentaram a reeleição, e elegemos um número menor. 2018, esse componente ainda ali estava, mas eu vou te confessar que eu senti que ele arrefeceu comparado a 2016. E para 2020 diminuiu muito mais. Muito mais. Olha, depois que eu fui eleito presidente do PT, o que as pessoas têm me ligado perguntando como é que faz para candidatar a prefeito e vereador na cidade pelo PT é um negócio de doido. Lá em 2016 eu ligava, Vivian, estou te convidando para ser candidato pelo PT, vi que você foi na última eleição, Cristiano, até vou, mas pelo PT não dá. Então mudou muito, porque... O fato do partido ter ido para a oposição tirou também o foco dele? Não, o fato de saber que o governo Bolsonaro, porque muita gente queria mudança, mas mal sabe que às vezes você pedir mudança para mudar para pior. Então, sabendo que hoje o governo Bolsonaro tem feito no aspecto econômico, para o nosso país, acabando com a soberania, o meio ambiente, a economia, do jeito que está. Combina com isso um instrumento que foi muito poderoso para tentar atacar o PT, criminalizar o PT, que foi a Lava Jato. A Lava Jato criou um braço político, e isso ficou muito claro nos vazamentos da Vaza Jato, do The Intercept. O uso do aparelho estatal para você fazer disputa política. Em qualquer outro país... Mas há muita gente que não acredita nisso. E muita gente que acredita, porque as pesquisas testam também. Você acha que as eleições de 2020 já vão fazer esse julgamento sobre política liberal? Não tenho dúvida. Sobre, especialmente nas médias e grandes cidades. Lava Jato e tal? Nas pequenas, o componente vai ser muito pessoal. A cidade pequena, a biografia do sujeito, ela sobrepõe as questões, às vezes, nacionais, né? Não, pô, até não gosto do PT, não, mas eu gosto do Cristiano, que eu conheci, ele foi porteiro na Santa Casa, a mãe dele, né, é assistente de enfermagem e tal, eu conheço a família. E eu vivi isso, quando eu disputei a eleição de 2008 para prefeito, muita gente falava, eu não gosto do PT não, mas eu sei, eu vou votar, porque hoje o povo não tem muito essa. Nas grandes cidades isso contamina, porque vai ter de novo fake news, porque vai ter de novo a campanha midiática, vai ter gente que vai tentar nacionalizar. Nas pequenas cidades, em Minas, se você for olhar essas cidades abaixo de 30 mil eleitores, é 42% do eleitorado, é muito expressivo. Então a gente tem o quê? A biografia do sujeito de quem lidera o projeto no município. O antipetismo, que sempre existiu, que poderia até em 2016 estar mais arrefecido pelo auge da Lava Jato, hoje ele já está bem desidratado e o PT vem para uma situação melhor de competitividade. E no plano nacional, voltando ao plano nacional, porque a gente começou a falar de eleição municipal, né? Há sempre essa discussão, é sempre reincidente, que é a questão da formação de uma frente das esquerdas para enfrentar essa onda de ultradireita que chegou ao poder. E como é que essa discussão está se dando dentro do partido? Isso
tem alguma possibilidade de ser levada adiante? Porque há sempre uma crítica ao PT no sentido dele se manter numa posição hegemônica, até por ser um partido mais bem estruturado, né? E querer manter essa hegemonia e a possibilidade de encabeçar uma disputa, não é? Não tem dificuldade nenhuma. O PT, qual que é a nossa diretriz? Lançar candidato a prefeito em todas as cidades onde for possível. Não havendo uma candidatura minimamente competitiva, é possível aliança com candidaturas que sejam do campo progressista, que tenham a mesma visão e entendimento que nós de sociedade, de política. Não dá para fazer com o cara, ele até aparece bem na pesquisa, mas ele é bolsonarista, defende a agenda do Guedes, é hostil ao Lula e à Dilma. Então isso tudo está até na nossa nota política que nós aprovamos na executiva dessa semana, da Executiva Nacional. E havendo uma candidatura que seja desse campo, de partido de esquerda, até mesmo seja do centro, mas se o cara tem uma conduta que a gente percebe que é uma linha progressista e não tem hostilidade ao PT, a gente topa conversar. E mesmo dentro do campo da esquerda, ao contrário de alguém que vai dizer, a gente quer sempre estar no protagonismo, eu vou te dar 2 exemplos. O PT já decidiu o apoio ao Marcelo Freixo ainda no primeiro turno no Rio de Janeiro, porque vai candidatar pelo PSOL. Poderia lançar a candidata Benedita, mas entendeu que já é melhor estar com o Marcelo Freixo. Deveremos apoiar também a candidatura do vereador do PSOL, me esqueci o nome, também em Florianópolis, já em primeiro turno. Então, há sim possibilidade do PT abrir mão da disputa quando candidatos do campo progressista, especialmente da esquerda, estão mais bem posicionados que o PT. Uhum. E chega, então, em 2022, numa estratégia dessa para as prefeituras, como é que você acredita que o partido vai chegar em 2022? Primeiro que eu acho que o PT vai ser mais votado em 2022, até porque terá mais candidato. Ser mais votado necessariamente quer dizer que você vai ganhar mais prefeituras, mas você vai ter mais gente votando no PT, nos municípios. Então, muita gente vai apertar 13 em 2022, mais do que foi 2020. Esse contingente com prefeituras ou candidaturas que são de boa competitividade vai criar a base que a gente precisa para 2022. Tendo o PT um bom programa para o Brasil, um programa lúcido, capacidade de conversar com a sociedade, tendo um candidato que consiga liderar e traduzir, expressar esse projeto, mas a densidade que o PT vai construindo na sua base social, eu acho que o PT vai chegar muito forte. E esse candidato, você acha que é Haddad? O Lula, se tiver condição física e política, Haddad não tem como não ser lembrado, porque tem um recall importante da última eleição pelo desempenho, e outros nomes que, caso surjam, eu acho que o PT lá não tem tabu da gente falar, não, a vaga pertence a esse ou aquele. Vamos analisar os nomes, ver, testar em pesquisa como é que está a competitividade, mas eu acho que se não for o Lula, em minha opinião, hoje mais bem posicionado o Fernando Haddad. Deputado, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Mundo Político. E viva o PT, mais 40 anos. Eu conversei com o deputado Cristiano Silveira, o Mundo Político o trouxe aqui porque ele é o presidente do PT Mineiro e por conta dos 40 anos do partido, que foi nessa segunda-feira, né? Nessa segunda-feira passada, e nós conversamos aqui sobre a renovação do partido, os desafios para a renovação, os desafios eleitorais que tem pela frente em 2020, 2022, enfim, grandes superações que o partido tem que enfrentar para voltar às urnas, não é isso? Isso mesmo. Obrigado. Obrigada outra vez. O Mundo Político fica por aqui. Se você quiser rever a entrevista, é só acessar nosso site ou YouTube. E para falar conosco, e-mail ou Twitter. Obrigada por nos acompanhar e até a próxima.